Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Afinal de contas, o nosso programa ele é ouvido na Rádio Utopia, quarta-feira antes do meio-dia, no sábado à noite na reprise e tem aqueles que ouvem pelos streamings da vida. Então, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje temos um pouquinho de aula de história, temos um pouquinho de economia, temos um pouquinho de política e principalmente temos uma June mais perdida que segue em tiroteio. Fala aí, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês, trazendo mais um quadrinho que dessa vez o Edson me deixou numa situação bem complicada, para dizer o mínimo, mas uma situação complicada e boa. Então, assim, vale a pena porque Mark Millar é sempre Mark Millar. Então, Faz parte, Júnior, do Miller World, né, do famoso universo do senhor Mark Millar, Mark Millar, né, chame como você quiser. O com importante Duncan, é reconhecer. com Duncan Fegredo. E o mais legal desse quadrinho é o ano em que ele foi lançado. De fundo, vocês estão ouvindo um café. Ele foi lançado em 2014 nos Estados Unidos. E acreditem, isso é fundamental para a obra. Todo o universo dela permeia esse universo de 2014. E aí, é óbvio que, para mim, brasileiro, para Juni, brasileira, Isso não chama atenção de cara. de jeito nenhum. Aliás, isso pode passar em branco. Pra mim, isso passou em branco assim. Pois é. E é isso assim, quem é do Brasil, a gente vai ler a quarta capa, que diz o seguinte: Rosco só sonhava com uma vida melhor do que a vida que levava em Detroit. Mas uma transação que dá errado acaba levando o jovem para trás das grades. Na prisão, após provar uma droga chamada MPH, Rosco obtém o dom da supervelocidade. Agora que finalmente tem condições de viver o sonho americano, será que ele vai fazer a coisa certa? E exatamente aí, pode parecer estranho, mas até agora, para nós brasileiros, aviso, para nós brasileiros comuns, pessoas que não estão ligadas e antenadas com tudo que acontece no mundo o tempo inteiro, Detroit, a coisa pelo visto não é muito boa pro rapaz. Mas é só mais uma É história. só mais uma história. Bem, Um cara que se deu bem com uma pilulazinha, uma droga que deixa você super veloz. Tipo, The Flash drogadão. exatamente, né? Ela te dá o poder da velocidade. Foi É. lançado no Brasil em 2017. Então, assim, Detroit em 2014. 3 anos depois, chegando no Brasil, 2017. Gente, eu li por ler. Tava lá, tava disponível, a gente... Estava disponível. Mark Millar. Cara, é bom pra Cara, é caramba. bom. Então, beleza. Eu li, achei legal a história. Óbvio que passei para Juni. Alguns séculos depois, aqui estamos nós. Alguns séculos mesmo. Eu acho que tem mais de um ano esse quadrinho. Oh, isso tem. E aí, Juni, é que veio legal. É que quando eu reli, Sim, porque depois de mais de um ano aqui em casa, o Edson precisava reler, coitado. Porque, tipo, vamos fazer o programa, Edson, finalmente li. Então, Júnior, agora eu preciso reler, porque quem não se lembra direito dos detalhes sou eu. A gente não lembrava de nada. Pra vocês terem uma ideia de como é que a história passou batida. Aí eu comecei a ler e, peraí, 2014. Isso me lembra uma coisa. Detroit. Isso me lembra outra coisa. Cinturão do Aço. Sim, gente, você tem que lá ver a história. Em 2014, em 2013, Detroit pediu falência. A cidade pediu falência. Eu nem sabia que uma cidade podia pedir falência, eu também não sabia, cara. não. Mas a cidade pediu Tô falência chocada. porque ela não tinha como pagar mais nada. Não tinha como pagar iluminação, não tinha como pagar serviços públicos. A cidade entrou em falência, colapsou. Algo muito próximo aconteceu com o Brasil em 2018, se não estou enganado, com o Rio de Janeiro. Quando a prefeitura fez a mesma coisa, falou, não dá.
A coisa aqui está no nível tal que o Estado não tem dinheiro para pagar nada. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Olhando para esse lado é que a gente começa a perceber que a obra tem tudo a ver com o movimento social dentro de Detroit, onde não se tinha emprego. A política feita nos anos anteriores para ir para os tigres asiáticos e explorar a mão de obra barata e os investimentos que se tinha nos tigres asiáticos fez com que os Estados Unidos entrassem em falência. E o cinturão do aço que pega Detroit e outras cidades literalmente quebraram. Eu me lembro de ter lido alguma coisa na época, porque, cara, 2014, né? Vamos lembrar. Isso faz quase 10 Quase 10 anos. anos. E a gente tinha um problema aqui no Brasil que era Dilma e o processo do impeachment e Olimpíadas e A gente escambau não a estava ligado 4. nessa coisa Estados Unidos. Não. Mas eu me lembro que na época eu ainda assinava uma revista que, eu não sei se ela morreu, que é super interessante. Acho que ela ainda vive ainda. E eu lembro deles terem falado sobre isso, e a única coisa que eu guardei é que Detroit já foi assim, tipo, o suprassumo das indústrias nos Estados Unidos, assim, tipo, que eles tinham Sim. tudo que se produzia nos Estados Unidos em termos de indústria de carro, de coisa de metal, essas Sim. coisas, era produzido em Detroit. Não sei se é verdade, tá, gente? Eu só lembro Por dessa isso- informação da revista. Por isso o cinturão de aço. Mas era uma coisa assim, É. que lá tinha muita indústria. Então todo mundo vivia bem, né? Sim, as indústrias automotivas basicamente que eram dessa região. E quando vem a quebra financeira da cidade, isso quer dizer que as indústrias não estavam mais lá, a população não tinha mais emprego, não tinha como pagar impostos, Caraca. o Estado não recebia mais nada, ele fale. Nossa, gente. E aí é que eu comecei a entender, gente, a obra. E aí eu pensei, Miller, tu foi um gênio. Que aí você contextualiza. Exatamente. E contextualiza com a situação do cidadão. E aí você entende algumas coisas, algumas referências que ele faz na obra, que assim, quando eu tava lendo, eu entendi de uma maneira. Depois que você me contou a história, eu falei, caraca, agora faz sentido. Sim. Agora faz sentido. Depois dessa contextualização que você faz, histórica. E agora faz sentido a gente começar a entender o porquê que esse rapaz, quando tem essa pílula da super velocidade, Faz o tudo que faz. que ele quer é ter uma boa vida. Porque ele estava tendo uma. Porque assim, a gente pega que ele tem aproximadamente uns 18. No 20 máximo, uns anos, 20 e poucos. 20 e Pelo que pouquinho. parece, ele tem uns 20 e poucos. Talvez uns 20, 21 anos. Não mais do que isso. Então a adolescência dele já foi com a quebradeira. Foi. Então ele quando criança, possivelmente viu ainda uma parte do boom, Sim. mas ele já começa a pegar da infância e adolescência, quando as empresas começam a sair, e começa a pegar eu não quero dizer bem depressão, mas quando a coisa começa a ficar difícil dentro dos Estados Unidos. Ele ainda dentro de comenta que Detroit. quando ele era criança, ele viu o avô dele trabalhando na fábrica e tinha um carro específico que ele queria ter. Exatamente. Que o avô dele fabricava, ajudava a fabricar. Então, com certeza, ele viu a época de ouro. E depois ele viu a decadência pra década do nada. Exatamente. Aí quando esse jovem tem um poder nas mãos, o que ele faz? Que é a grande pergunta que a gente faz. O que você faria se você tivesse... Não, porque, cara, quando eles falam super velocidade, eles não estão brincando. Sim. Se vocês terem para ter uma ideia, uma das imagens que se tem, que eu achei fantástica, é ele e um amigo dele brincando de tirar foto no carro de Fórmula 1. Não, Fórmula 1 não, Indy. Fórmula Indy. Mas não com os carros parados. Os carros estão em movimento. E eles nem notam. A velocidade que eles estão é tão grande que eles não notam e eles estão brincando, tirando foto. Eles fazem da costa oeste à costa leste dos Estados Unidos, ou vice-versa, eu não lembro qual o movimento que eles fazem, mas eles fazem o movimento de costa leste à costa oeste dos Estados Unidos em 4 minutos. Sim. Né? De acordo aqui com a história, eles conseguem correr em gotas de chuva. De tão rápidos que eles estão.
Então, assim, eles conseguem literalmente desafiar a gravidade porque a velocidade está muito alta. Eles Sim. conseguem correr no Eles tempo. conseguem correr a velocidade do som Sim. tranquilamente. E pela que a obra dá para entender, eles conseguem chegar à velocidade da luz. Talvez até ultrapassar. Não ultrapassar, eu não sei, não sei se alguma coisa consegue ultrapassar a velocidade da luz. Né? Eles dão a entender que eles ultrapassam porque o tempo volta. Ah, sim, é. E se você ultrapassa a velocidade da luz, de acordo com a teoria, o tempo volta. É. Então, boa ideia. Assim, teoricamente. Não entendo nada de física aqui, gente, tá? Só teorias. Gente, as músicas de hoje têm tudo a ver com o quadrinho, porque ele gera em 3 anos distintos. Então, primeiro a gente começa com o atual, que é 14, ou com vamos começar onde a história começa, 1930? Não começa em 30. Ela começa... Não, ela começa em 1930, Não, pô. ela começa em 86. 1986. Pô, vamos começar em então. de 86. Não, então vamos começar em 1986. Então... Com... Marshall Crenshaw com Blues Skink e Adrenaline com Road of the Gypsy. Road of the Gypsy, que é a trilha sonora de um filme, na verdade. A lá Top Gun. Era comum nesse período. Tá ok, gente? Então, daqui a pouco nós volta. No Brasil, a violência familiar é uma dura realidade bem maior do que a gente imagina. Tudo o que prejudica o bem-estar e a integridade física e mental de uma pessoa da família é violência. Tudo o que tira a liberdade e impede o pleno desenvolvimento de uma pessoa da família é violência. A violência familiar acontece dentro e fora de casa. E combater esse mal não é fácil, principalmente porque, na maior parte das vezes, a gente nem percebe que alguém da nossa família está precisando de ajuda e de suporte. Se alguém precisar de ajuda para acabar com qualquer tipo de violência familiar, basta procurar a delegacia mais próxima, Ministério Público ou ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Ao fundo, vocês talvez estejam ouvindo o café e o seu osso. Mas é que isso faz parte, gente, quando a gente tem um canídeo como companhia. Pois é. Juni, apresente os nossos personagens. Eu já falei do Roscoe, mas nós temos basicamente 4 personagens que fazem... 3 personagens que são principais... Não, 4. Literalmente são 4, né? Nós temos o Roscoe, que é o personagem principal, aquele que descobre o MPH. Que recebe o presente do MPH. Que recebe o presente do MPH, né? Ele tem uma namorada que ele sabe que é muita areia pro caminhãozinho dele, a Rosa. Mas que os dois se gostam muito. Os dois se gostam muito. E tanto ele quanto a Rosa, eles têm essa aspiração de um dia... poder ter uma vida melhor. Os dois estão lutando por isso, e não apenas ter uma vida melhor a qualquer custo, mas ter uma vida melhor de uma maneira legal. Justa, de uma maneira legal, e legal do tipo legal de legalista mesmo. Só que ele acaba... Dentro das regras, ele né? Ele acaba, como o emprego tá difícil, ele acaba fazendo um serviço para um bandidozinho. É Chevy mesmo. Bom, nós temos a Rose, já falado, o Chevy, o Chevy, que é o melhor amigo, né? melhor amigo, talvez sim, talvez não. O legal é que o nosso melhor amigo deu pra entender. Já deu pra entender. Já entregamos um spoiler assim. Foi mal, gente, mas porque não dá pra não dizer e não entregar isso. Mas temos o Chevy, que irmão, que é o melhor amigo, e o irmão da Rosa. Da Rose. Da Rosa. Que é mais novo que a Rosa e que infelizmente tá enveredando aí por um caminho não muito legal. A Rosa tá tentando impedir, que é o beisebol. Né? Pelo menos o apelido dele é beisebol. Ele tá sempre com uma blusa de beisebol. Pois é. E ela tá tentando impedir que ele siga por esse caminho, né?
muito negativo, mas não tá tendo sucesso, não. E lembrando que isso é 2014. Sim, isso é 2014. Em 86, desde 86, o cidadão está preso. Com MPH. Com MPH. Só com vidro, basicamente, só com vidro, né? Que ele está preso. E ele está... É o Sr. Springfield. Sr. Springfield, porque eles não sabem o nome, eles não têm nada, né? Esse cara, ele literalmente é um fantasma pro sistema. Sim. Lembrando que em 1976 você não tinha lá um bom sistema de digitais, de identificação facial, não tinha essas coisas. Então, o legal é que ele foi preso desde 86. Sim. Então, estamos em 2014. Ele continua preso. Não, e é legal que eles construíram todo um sistema prisional, porque acharam que ele seria o primeiro de muitos, assim, nossa, super-heróis. A partir de agora nós teremos muito bandidos super poderosos. Então eles criaram um monte de prisões. Só que o cara, assim, tipo, ele não tinha mais as pílulas, né? Então ele era só um cara comum. E o mais interessante dessa colocação do super-herói é que também pega muito anos 80. Toda a neura e desespero com os soviéticos e tudo mais. Então faz todo aquele sentido desse desespero de um cara que apareceu do nada. Talvez aí tenha até uma referência meio cômica aí ao super soldado, né? Capitão América, né? Eu senti uma leve referência aí, porque eles fazem essa referência no quadrinho da busca pelo super soldado. E temos o agente especial Cutler. Sim, que é essencial. Que nunca deu um tiro na vida, que cuida dessa área prisional. Sim. Mas é que assim, o grande sonho dele é fazer a grande coisa acontecer. Gente, esses são os nossos personagens. Sim, os principais, né? Tem uns outros aí. Tem. E em torno disso é que vai começando a ter aquele emaranhado de situações, a qual o Miller coloca muito bem pra gente. E é uma história que ela é curta. Você lê assim, ela é bem rápida. Ela é bem rápida, você vai lendo e ela vai te dando... Ele não vai perdendo muito tempo. Não, ele não abusa da ideia de que nosso leitor não está entendendo o que está acontecendo. Ele parte do pressuposto que a gente é inteligente para entender o que está acontecendo. Inclusive, se você não entender, o problema é seu. E aí vem uma coisa que eu até comentei com a Júnia. É uma obra que eu sinto ela muito para os Estados Unidos da época. Sim. Para nós já começa a ficar meio... A gente tem que fazer uma pesquisa para entender algumas coisas. Mas ao mesmo tempo ela não se torna chata por causa disso. Sim, essa informação inicial, ela é só porque eu fui atrás. Aliás, isso é uma coisa muito engraçada, porque aí aqui eu vou fazer um adendo com uma outra obra que a gente já analisou, Edson. Fúrias. Sim. A diferença entre uma obra que, com um contexto, ela brilha, porque MPH, com um contexto, Detroit, questão histórica, 2014, ela brilha. Ela brilha. Se você souber de tudo isso, é uma obra que brilha. Se você não souber de nada disso, ela perde um pouco do brilho, mas ela ainda é uma obra muito boa e não perde nada. E você vai lendo do começo ao fim, e ela vai ser boa. Aqui, um detalhe ali. Okay. Você vai perder referências, mas não são referências que prejudicam a sua compreensão da obra. Você vai continuar achando ela divertida, você vai continuar entendendo a mensagem que ele quer passar. Os atores vão te ganhar. Vão te ganhar ainda. Então, assim, você não perde nada do contexto, porque é uma obra que fala por si mesma. Né? O que não aconteceu em Fúrias, devo dizer. Então, assim, só pra fazer um gancho aqui de mostrar a diferença de uma obra que, quando ela tem uma referência, ela brilha, mas quando você tira a referência dela... Ela vai bem. Ela continua bem. O trabalho feito continua muito bem. Assim, só pra mostrar como, exatamente, olha, a diferença do autor que sabe trabalhar com o que ele tem, né? Sim, mas olha, se você souber a referência, se você for ler essa obra ou reler... Agora, depois dessa referência, você vai ver como ela brilha muito mais. E uma das coisas mais incríveis nessa formatação toda, quando a gente vai ver no MPH, os agentes policiais procuram fazer o seu serviço extremamente assim,
Eles não são idiotas. Não é aquele agente policial que, olha só, eu descobri alguma coisa. O que isso quer dizer? Eu não sei, mas eu descobri alguma coisa. Não. Nossa, isso me dá uma agonia quando eu vejo nos lugares, porque, gente, policiais não são estúpidos. Sim. Policiais são pessoas treinadas, eles são inteligentes, pelo amor de Deus. E você não é um agente federal à toa, porque de repente alguém olhou pra você e, olha, tá aqui, vai... Nossa, você não caiu naquele cargo à toa. Às vezes as pessoas dos filmes fazem parecer que são pessoas tolas, pois né? De repente eu me tornei agente federal. Não, e eles exploram isso, que eles são inteligentes, eles estão ali, eles são um triz atrás desse pessoal. Na realidade, eles só não são pegos, os 4, né? Porque eles são muito rápidos. São. Se eles não fossem pela velocidade, eles já teriam sido pegos há muito tempo. Porque os federais estão na cola deles. Na cola. E quando eles... Café! Vem cá! Sem brigar. E quando eles chegam no momento... Um dos personagens vai na Casa Branca... Nossa, o nervoso que bate. E o mais legal é que ele não perde muito tempo com isso. Ele vai dando as partes pra gente lendo. E assim, olha, tá aqui. Você vai se envolvendo, mas não fica perdendo muito tempo. Não tem muita gordura, na verdade. Não. É uma obra que não... ela tem um essencial. Ela é enxuta, ela tem um essencial. Ela vai direto ao ponto. Tendo um fator ou outro, mas ela vai te guiando pro que ele tá querendo. Sim. Ao ponto de vai acontecer isso. Eu acho isso excepcionalmente fantástico. Sem gordura e sem... Uma coisa que eu gosto nessa obra é que ela não tem aquelas coisas... Embora seja uma obra de super-herói, de superpoderes, no caso... Superpoderes, né? Ela não tem falta de bom senso. Sim. Porque tudo é muito bem escrito, assim, muito bem coordenado. As pessoas são inteligentes nessa obra. As pessoas pensam, elas raciocinam, elas têm noção de consequências. E as consequências acontecem. Sim. Entendeu? Então, assim, as coisas têm consequências. E eu gosto disso. Porque muitas vezes nas obras, as pessoas esquecem de botar consequências, causas e consequências. A gente faz acontecer e um problema do mundo. Sabe? Não. Usando aquela frase que ficou clássica, não é que se matem, que se lutem. Luta pra entender o que tá acontecendo. Isso. Não, aqui, principalmente porque ele trabalha com regras do mundo real, exceto o MPH e as habilidades que ele dá, todo o resto as regras são do mundo real. Então, como ele trabalha com regras do mundo real, são as regras do mundo real que valem. Se você sai correndo desesperadamente na velocidade do som, da velocidade da luz, as coisas que acontecem, vai ter uma reação por onde você passar. Isso é inegável. Mais duas músicas, vai lá. Vamos agora com 2014. Certo? Yep. E agora vamos com eles são outra coisa que eu não comentei no primeiro bloco. Esqueci de falar isso. Todos os artistas de hoje são de Detroit. Opa! Mano! Tudo muito pensado. Então todas as músicas hoje são de Detroit, artistas são de Detroit, e artistas que lançaram discos nos anos em que a quadrinho se passa. Muito bem, então o primeiro foi em 1986. E agora vamos para 2014. Ok. Se você percebeu, 2086 são músicas mais bem pops. E agora? E agora são músicas mais voltadas pro rap. Black Mixworth e IG Meet the Flockers. Daqui a pouco a gente volta. Você sabia que é com a certidão de nascimento que a criança pode se matricular na escola e ter atendimento médico nos postos de saúde e hospitais? E que é com a certidão de nascimento da criança que os pais podem participar de programas como o Bolsa Família e podem ter direito a outros auxílios sociais? Mais ainda, é a certidão de nascimento que permite tirar outros documentos da vida adulta, como a carteira de identidade e o título de eleitor. Então veja que importante é a certidão de nascimento. Mas se os pais não tiverem a certidão dos filhos, é só ir ao cartório da cidade e pedir para tirá-la. Não importa a idade,
Não existe multa e o documento é de graça. Isso é lei. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Juni, Diga. o legal é que eu estava ouvindo alguns programas antigos que a gente já tinha feito. É legal que eu sempre faço a mesma coisa. Eu já comentei sobre isso, né? Que eu Você sempre faz tenho esse essa drama do mesmo mania. jeito. Juni. Duas perguntas. Hum. E dessa vez são duas mesmo. A primeira delas. Hum. Qual personagem você mais gostou? Ah, de longe a Rosa. É a mais sensata do grupo. É a mais sensata do grupo, exatamente. Porque assim, vamos lá. O Chev eu não vou nem falar aqui. Cara chato do caramba. Né? O beisebol, assim, foi forçado pela vida a amadurecer. E outra, o beisebol você só ganha, ele só te ganha quando você perde quando ele. você perde ele. E vocês só vão entender isso quando vocês lerem a obra, mas literalmente é isso. A gente só passa a gostar do beisebol quando a gente perde ele no quadrinho. Aí você passa a gostar dele. O Roscoe, ele é muito... Ele só cresce quando ele é obrigado a fazer um mega sacrifício. Sim. É só aí que ele cresce, porque até então ele ainda é aquele cara típico... Eu diria, Júnior, não é querendo te cortar, mas já metendo no facão, eu vejo o Roscoe aí talvez por... Já cortou, já meteu o facão, né? Tá, obrigado. Aí alguém para e fala, tá fazendo mansplaining. Mas eu acho que eu consigo entender bem o Roscoe porque não é porque eu sou homem, não é isso. Uhum. Mas é porque eu Mas acho que eu já é porque eu acho que eu já passei por isso. Do você crescer muito pela circunstância da vida e muito por conta de alguém. Não, mas não era disso que eu tava falando. O que me incomoda no Roscoe não é isso. Porque você crescer por causa de alguém, tudo bem. O que me incomoda é a imaturidade anterior. Não, exatamente. Ele apesar da idade que ele tem, ele deveria, em tese, ser mais maduro, mas ele só cresce por conta da Rose. Sim, quando ele perde ela... Exatamente. Por isso que eu falei, que ele só... eu vejo ele muito, acho que o Miller fez um trabalho muito legal com os personagens, com os 4. E cada um deles vão tendo peculiaridades muito que é sentido por nós. É porque talvez a Rose, como mulher é obrigada, na nossa sociedade machista, a gente é obrigada a amadurecer. Não é que a gente amadureça mais cedo, mas a gente é obrigada a amadurecer cedo. Porque você tem que cuidar dos mané. Dos mané. O que acontece? A Rose, ela já sabe que vai dar merda. E aí esse é o lance. A Rose entende que vai dar merda, aquela porra toda. Aquilo ali vai dar com os burros na água, gente. Não vai dar certo. Então, o que acontece? O Roscoe, ele só entende tarde demais que aquilo vai dar merda. Como um bom homem. Como um bom homem. Ele insiste na coisa dando errado. Aliás, ele nem sente que vai dar merda. Na realidade, ele deixa dar merda. Ele deixa a coisa explodir pra aí é que a coisa vira. Já o Chev é aquele chato. É aquele que deu merda e ele continua insistindo. Ele continua insistindo. Ele diz, não, mas vai dar certo agora dessa vez. Ah, meu Deus. Pois é, então assim... É um quarteto de uma moça que sabe que isso vai dar ruim, de um inconsequente que ainda quer lutar, de um cara que já viu a merda acontecer e mesmo assim continua nela, e de um jovem que tá indo pra onde os caras estavam indo. Tá seguindo os homens mais velhos que estão fazendo merda. Aliás, gente, isso é muito típico, né? Isso é muito típico do homem. Então, Júnior, já que você escolheu a sua personagem favorita, já que foi agora que vem um momento legal. Aquela parte que eu adoro. Em que momento você percebeu, pela obra, que ter superpoder pode ser um problemão? Nossa! E assim, a minha ideia... Nossa! A minha ideia é... Quando você começa a fazer coisas que não deveria fazer.
Pois é, um dos momentos é quando eles invadem a casa. Quando tem um momento que eles invadem uma casa, mas tem essa questão, quando eles começam a fazer um monte de coisas. Mas, cara, aquele momento que eles invadem a casa com a justificativa de que uma casa não deveria ficar sozinha. Uhum. Sabe o que me lembrou? E, tipo, é um O momento que a Boulos. Rose admite isso. Porque, tipo, ela sempre foi muito certinha. Uhum. Mas ela entra na onda. Porque, tipo, É, a gente tem superpoderes sim. agora. E ela não se toca que esses superpoderes têm data pra terminar. Data e hora pra terminar. Saca? Aí quando eles entendem que o poder vai terminar, que vem o grande plano. Pois é. Quando eu falei do Boulos, é porque é aquela ideia que o líder, não é, do partido tem de Tá. ocupar os lugares que Mas é que a estão- ideia do Boulos são os lugares desocupados. No caso deles, eles ocupam uma casa que tem casa dono que e tem que o dono. povo mora lá, né? É diferente, É. né? Não é lugar desocupado, Exatamente. né? Então, se alguém for pegar pensando, o Boulos, olha a ideia do Boulos aqui. Não é a ideia do Boulos não, porque a galera já tá viajando. Pois é, a ideia é diferente, É. né? Então, assim, acho que o momento em que talvez seja esse. Mas talvez seja até antes, quando o menino pega o MPH. Quando ele foge da cadeia, nem me toquei disso, não. Mas quando ele vai lá e começa a sede de vingança dele, eu já comecei a ficar. Isso. Porque isso caminhou muito pro lado The Boys, sabe? Uhum. É. Isso já foi caminhando pro lado The Boys, não foi pro lado Marvel, DC, assim, super-heróis fazendo coisas boas. Isso já foi pro lado The Boys, a gente vai meter porrada e explorar a população, entendeu? Aí você já fica assim, aquele lado ético meu já começou a falar, Apesar que tem um lado meu que virou e falou, vai dizer que você não faria igual. Pois é, exatamente isso. Porque assim, tipo, gente, imagina, o que você faria? Não, e o legal é que a vilania que ele faz no começo é completamente aceitável. O pior é isso. Não, esse é o pior, é que você olha de uma certa forma, você olha e fala, putz, quem não faria isso? Quem não, né? Quem não? Então, gente, são duas perguntas. E o pior, pior é que depois você descobre que aquilo é uma injustiça. Sim. É e não é? Cara, rola uma coisa ética, assim, que você vira e fala, caraca, o que ele fez foi injusto no final das contas. Aí que tá, o que ele fez foi injusto, mas ele fez em cima de uma pessoa que era criminoso. Que era criminoso. E aí você poderia entrar numa questão filosófica, ética, que muito profunda. Sim. Não, nessa hora eu parei... Ferrou, meu irmão! Não, quando eu entendi o que ele tinha feito, mais pra frente, Sim. quando algumas coisas são reveladas, eu realmente dei uma parada e falei, caraca. Será que os fins justificam os meios? Foi essa a minha pergunta. Que aí isso meio que antecede aquela questão ali, sabe? Nossa, velho! E acho que essa é uma questão que permeia essa obra, né? Sim. Os fins justificam os meios? Saca? Isso é uma questão que permeia essa obra todinha. E muita gente acha que justifica. Pois é. Entregando... justifica, Edson? Eu acho que não. Eu também sou adepto. Eu sou adepto que se você falar que os fins justificam os meios, então olhando para o MPH, tudo há de ser justificado. Então qualquer ação errônea que você faz pode ser é justificada por um bem maior. Sim. Só que esse bem maior, ele vai ser alguém lá na frente, vai virar e falar, poxa, mas eu cheguei aqui, ou nós chegamos ao nível que nós estamos, por conta de algo errado que alguém fez. Eu sempre digo que os fins não justificam os meios por um motivo muito simples. Um motivo que para mim é muito simples. Para alguém, o meio foi o fim. Uhum. E se para alguém o meio foi o fim, cara, para alguém aquele meio foi péssimo. Porque você é o que a gente vai permeando pela obra o tempo inteiro. Cara, é muito ruim isso. Né? Uma ação vai levando a outra. Sim.
Porque vai se encadeando. Se você autoriza uma coisa a acontecer, não, mas para isso aqui você justifica. Você pode fazer um desvio aqui, mas aí para outra também justifica, para outra também justifica. E aí quando você vê, a coisa cresceu. E aí para tudo se justifica, inclusive contra você. Pois é, para tudo há uma justificativa, para tudo há uma certeza. Aí para que não há mais? Então a obra ela vai trazendo essas questões. E por isso que aí, Júnior, vem uma coisa que você falou que é fundamental. A obra ela se vende por si, ela se garante por si, e mesmo com detalhe fundamental, né, ela vai se costurando de uma forma que a gente vai entendendo tudo aquilo ali. Sim. A informação inicial que eu trouxe para vocês lá no primeiro bloco, ela é só para entender o contexto social da galera. Dali em diante... Ela só eleva a obra. Ela só faz a obra brilhar. Sim. Porque você entende que a obra ela foi lançada num momento tão precioso e num contexto tão precioso que é como se o Mark... assim, tipo, eles tiveram um timing para lançar essa obra, que foi assim, é um milagre que essa obra seja tão inteirinha e tão redondinha, pelo timing e pelo, sabe, porque foi muito enxuto. Sim. Foi muito certeiro, muito preciso o momento. Então, assim, mas é uma raridade uma obra conseguir fazer isso. Bem, Júnior, as duas últimas músicas de hoje têm a ver com um dos nossos personagens, que vai parar em 1930. Então a gente, na verdade, se você chegou até aqui do programa, a gente já tinha dado uma dica, um pequeno spoiler, de Viagem no Tempo. Sim. Então, saiba que se você chegou até aqui, você vai saber que tem uma viagem no tempo e um dos personagens vai para 1930. Vale dizer que isso não estraga a obra em momento algum saber disso, mas ela só dá uma grandeza ainda maior, porque o período em que ele vai é a Grande Depressão dos Estados Unidos. Então ele só cai, ele sai de uma grande depressão, ele sai de uma depressão, pra cair 14, na grande. E passa na grande depressão. Não, na realidade um pouquinho depois, né? Que foi 1929. 30, não, né? Literalmente 30. Ele cai na grande depressão. depressão. Ele cai naquele grande momento onde os Estados Unidos passou por uma perrenga absurda. Eu fui na grande depressão. E ele faz dinheiro naquele momento. Nossa. Ele consegue fazer isso. Então, o quadrinho de hoje ele tem tudo a ver com depressão, com problemas financeiros, com bolhas financeiras, de como a sociedade às vezes se constrói e se destrói de maneira tão violenta. Vamos com Bessie Smith, In the House Blues, e Ethel Walters, I Got Written. O programa quase indo embora, Júnior. Dá o seu tchau. Tchauzinho, galera. Até a próxima. E olha, nada de bolhas econômicas por aí, gente. Vamos ficar longe delas. Café deu tchau também. Bem, gente, fique com duas músicas. Continuem com a programação da Rádio Utopia. Para aqueles que ouvem pelas internet da vida, como eu sempre digo, vai viver sua vida.